Bom dia a todos, meu nome é Ana Luísa, sou PCNP de Geografia da Diretoria de Ensino de Mauá. Nós teremos a seguir uma ação formativa com o tema do novo ensino médio. Antes de iniciar essa ação formativa, eu gostaria de apresentar a equipe da Diretoria de Ensino de Mauá, que faz parte das formações do novo ensino médio. Nós temos aqui a PCNP Alexandra Farias, da Educação Especial, Ana Carolina, de Ciências, a PCNP Cristiane Sufilho, de Matemática, a diretora do Núcleo Pedagógico, Fátima Ferreira, PCNP Lidiane Cirilo, de Língua Inglesa, supervisora de ensino, Gislaine Santos, supervisora de ensino, Rita Franco, e a PCNP Thaís Davi, de Língua Portuguesa. Prepare o seu diário de bordo e vamos começar a nossa formação. Durante o dia de hoje, a nossa pauta ela será distribuída da seguinte maneira. No período da manhã, das 8 ao meio-dia, nós teremos a abertura. Após, teremos uma sensibilização. Em seguida, uma introdução sobre os itinerários formativos e o ensino híbrido. Teremos um intervalo, uma atividade mão na massa e o almoço. À tarde, após o retorno do almoço, teremos uma socialização, um pequeno intervalo, o plantão de dúvidas e o encerramento. Quais são os objetivos dessa formação? Promover uma reflexão sobre a organização do novo ensino médio, com foco nos aprofundamentos curriculares. Apresentar e oportunizar a compreensão do material de apoio ao planejamento e práticas, o MAPA. Possibilitar o estudo sobre o potencial pedagógico das tecnologias e do ensino híbrido no processo de ensino-aprendizagem, em especial a adaptação das atividades propostas nos mapas. Assim como fornecer subsídios para a replicabilidade da quarta ação, que deverá ocorrer nos dias 23, 24 e 25 nas unidades escolares, auxiliar no planejamento da prática pedagógica para as unidades curriculares e socializar as competências gerais e de aprofundamento das habilidades específicas da formação geral básica, por meio dos 4 eixos estruturantes. Nós teremos agora um momento de sensibilização com o vídeo Vida de Maria. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo pra fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio.
Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção. Benção, mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Ô, Lude. Ó, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Isso nos traz uma reflexão.
De que maneira os itinerários formativos podem contribuir e auxiliar os estudantes a fazer escolhas mais responsáveis, contribuindo para a sua permanência na escola? Bom, eu sou a Ana e vou falar um pouquinho sobre as ações que ocorreram nos últimos dias sobre o novo ensino médio. A primeira ação, ela aconteceu nos dias 4 e 5 de novembro, onde os diretores de núcleo foram para essa formação presencial feita pela EFAP. A segunda ação ocorreu no dia 12 de novembro. Essa formação foi feita para todos os PCNPs, mediado, obviamente, pelo núcleo pedagógico, e foi transmitida via centro de mídias pela EFAP, aonde todos os PCNPs acompanharam de forma híbrida essa formação. E a terceira ação, ela está acontecendo hoje, né? Nós optamos pela data do dia 18 de novembro, mas ela poderia ter sido realizada entre os dias 16 a 19 de novembro, aonde nós estamos realizando uma replicação da formação com os PCs, mediada pela equipe do Novo Ensino Médio, pelo núcleo pedagógico. Nós optamos pela opção remota, porém, nós também optamos pela opção presencial para os coordenadores do ensino médio e a opção remota para as escolas que não tinham ensino médio. Por isso que vocês vão receber o link dessa gravação. E a quarta ação, que é muito, muito importante, ela acontecerá na semana que vem, entre os dias 23, 24 e 25 de novembro, aonde os TCs que participaram da formação com o núcleo pedagógico irão fazer o quê? Replicar essa formação para todos os professores de todas as áreas do conhecimento durante os horários das ATPCs, ou seja, nos dias 23, 24 e 25 de novembro, não ocorrerá ATPC pelo Centro de Mídias, não ocorrerá ATPC pela Diretoria de Ensino, porque o foco principal é a replicabilidade dessa formação para todos os professores nesses dias 23, 24 e 25 de novembro. Agora eu vou falar um pouquinho, como nós adentramos, né, no assunto ensino médio, é muito importante nós relembrarmos as normativas, né? Então, nós temos a Lei Federal 13.415 de 2017, que substitui o modelo único de currículo para a etapa do ensino médio por um modelo diversificado, um modelo flexível. Assim, essa nova etapa ela será composta pela formação geral básica, que nós sabemos, que é comum a todos os estudantes, porém, haverá também a inclusão dos itinerários formativos, que é a parte diversificada e flexível do currículo. Para a formação geral básica, nós temos aí 1.800 horas e mais 1.200 horas para os itinerários formativos. Nos termos da Lei 13.415, é importante ressaltar que no artigo 36, o currículo do ensino médio ele será composto pela Base Nacional Comum Curricular e pelos itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. A saber que nós temos aí as áreas de conhecimento, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e também a formação técnica e profissional. As áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares são os seguintes. Nós temos aí as áreas de conhecimento, como eu acabei de falar para vocês, e cada área de conhecimento é composta pela disciplina. Então, linguagens e suas tecnologias é composto por língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Matemática é composto por matemática, ciências da natureza é composta por biologia, física e química, e ciências humanas é composta por história, geografia, sociologia e filosofia. Uma outra novidade, né, que nós tivemos esse ano foi a expansão de carga horária. Essa deliberação para o noturno, né,
foi colocada este ano, aonde essa expansão ela ocorrerá de forma tanto para o noturno como para o diurno. E como seria essa expansão de carga horária para o noturno, haja visto que o número, né, de aulas do noturno é diferente do diurno. Foi feita uma formação com supervisores e diretores, aonde eles tiveram ali acesso às opções para serem colocadas de como a escola optaria por abordar, por trazer essa expansão para os seus alunos, seja no noturno ou no diurno. Então, aqui nós temos algumas opções que as escolas puderam ali indicar. A primeira opção seria que essa expansão de carga horária seria cumprida pelo centro de mídias no modelo síncrono ou assíncrono com o professor atribuído. A segunda opção seria através dos estudos orientados, análogo ao modelo do CEJA. A terceira opção seria presencial, uma aula a mais, iniciando às 18h15, desde que a escola tivesse espaço físico para optar para indicar essa opção. E, por fim, presencial ou pelo centro de mídia síncrono ou assíncrono. Isso é a opção do diurno, ou seja, o aluno poderia fazer o contraturno na escola presencial ou pelo centro de mídias síncrono ou assíncrono. Então, para o noturno, as escolas tiveram essas três primeiras opções para indicar, e as escolas que só têm o período diurno, que também terá a expansão da carga horária, presencial ou pelo centro de mídia síncrono ou assíncrono. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o aprofundamento curricular da área de ciência da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. É muito importante, né, como foi abordado anteriormente nos outros slides, que toda a construção dos itinerários formativos, ela foi baseada, a elaboração dos itinerários formativos, ela foi ali embasada nos 4 eixos estruturantes presentes na portaria 4.123 e também no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODSs. Cada área do conhecimento foi contemplada também com a sua competência da formação geral básica e também inferido as competências gerais do currículo paulista. Então, toda a construção, toda a elaboração desse modelo flexível do novo ensino médio foi baseado nos eixos estruturantes, nas ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também nas competências da formação geral básica e das competências gerais do currículo paulista. Aqui, como vocês podem ver, para o itinerário formativo integrado de Ciência da Natureza e Matemática, com o título Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, nós temos aí as ODSs 3, 6, 7, 11, 12 e 13. As competências da formação geral básica para a ciência da natureza são a 1, 2 e 3, e para a matemática, 1, 2, 3 e 4. E as competências gerais do currículo, do 1 a 10. A mesma coisa acontece para o itinerário, né? Para o itinerário formativo integrado de ciências humanas e linguagens. Aqui nós temos o itinerário Cultura em Movimento, diferentes modos de narrativa, diferentes modos de narrar a experiência humana. Então, nós temos aí como objetivo do desenvolvimento sustentável 4, 8 e 10, competência da formação geral básica para ciências humanas da 1 a 6 e para linguagens da 1 a 7. E as competências gerais do currículo do 1 ao 10. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as unidades curriculares e a unidade curricular que está sendo trabalhada nessa formação. É muito importante, antes de tudo, entender a estrutura das unidades curriculares dentro desse formato do novo ensino médio. Todos os alunos que o ano que vem irão cursar a segunda série do ensino médio em 2022,
eles terão ali, dentro do seu aprofundamento curricular, 2 unidades curriculares. Nós chamamos de UC1 e UC2. A UC1 ela vai acontecer no primeiro semestre e a UC2 ocorrerá no segundo semestre. E todos os alunos da segunda série do ensino médio do ano que vem, que em 2023 irão para a terceira série do ensino médio, irão cursar 2 unidades curriculares por semestre. O C3 e o C4 no primeiro semestre, o C5 e o C6 no segundo semestre. Mas vamos nos basear agora no ano de 2022, na segunda série do ensino médio, e focar nas unidades curriculares 1 e 2. E hoje nós vamos aqui explanar para vocês, nesse caso, desse itinerário, meu papel no desenvolvimento sustentável das áreas integradas, ciências da natureza e matemática, a UC1, que tem como título Água e Energia. Toda a UC1 ela é composta pelos componentes curriculares. Nesse caso, para essa unidade curricular desse itinerário formativo, nós temos 4 componentes curriculares, sendo eles C1, zoonoses tropicais, C2, energias limpas, C3, estatística na saúde pública e meio ambiente, e C4, água solvente natural. Já as unidades curriculares, o C2, Projeto Casa Sustentável, o C3, 4, 5 e 6, eu não vou me aprofundar, porque elas serão trabalhadas na terceira série do ensino médio. E aqui, nós temos para cada componente curricular a habilitação prioritária e qualificada de cada professor que irá poder lecionar esse componente curricular, trabalhar esse componente curricular com os alunos. Então, para as zoonoses tropicais, nós temos aí como habilitação prioritária o professor de biologia. E para a qualificada, também o professor de biologia. Nesse componente zoonoses tropicais, o professor vai poder abordar com o aluno diversos temas, diversas vertentes, entre elas a relação da ação antrópica do homem com as zoonoses tropicais, vai poder trabalhar medidas profiláticas, saneamento básico, entre outros temas. Para a unidade curricular Energias Limpas, a habilitação prioritária fica para o professor de Física e a qualificada para o professor de Química. Nesse componente curricular Energias Limpas, trabalhado de forma integrada, o professor pode abordar com seus estudantes fontes de energia, trabalhar o eixo estruturante de investigação científica, aonde o aluno pode ali estar realizando boas práticas através de experimentos científicos, observando, e construindo modelos simples de gerador de energia eólica, entre outros experimentos. Para o componente curricular Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente, a habilitação prioritária fica para o professor de Matemática e a qualificada para o professor de Física. Nesse componente curricular, é muito importante vocês observarem a integração de todas as áreas de conhecimento dentro de cada componente. Então, na Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente, o aluno pode trabalhar ali, o professor com o aluno pode trabalhar a questão da saúde pública, estatística, dados, pode inferir aí também um levantamento populacional da comunidade, diversos outros temas, diversas outras vertentes. E por fim, a última, o último componente curricular, água solvente universal, a habilitação prioritária fica para o professor de Química e a qualificada também para o professor de Química. Nesse componente água solvente universal, é muito importante nós compreendermos que a interdisciplinaridade que esse componente traz para trabalhar esse tema água e sair daquele objetivo somente da água, a importância da água, aqui o professor ele pode usar esse componente curricular para falar sobre solubilidade, para falar sobre eletrólitos, ele pode também trazer experimentos para os alunos, ele pode trabalhar aí sobre modelos quantitativos e qualitativos, tá? Da água potável, ele pode também trabalhar
a parte do saneamento básico dentro da área aí proposta. Ele pode trabalhar também a questão ambiental, da divisão igualitária da água, enfim, são diversos objetos de conhecimento que o professor pode inferir dentro desses componentes curriculares, dentro desse itinerário formativo e dentro dessa unidade curricular. Então, a estrutura é itinerário formativo, unidade curricular e o componente curricular que compõe a unidade curricular. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o aprofundamento curricular da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Linguagens. Aqui nós temos também um outro itinerário de áreas integradas. O título desse itinerário é Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Da mesma maneira, se apresenta aqui a mesma estrutura. A unidade curricular 1, que será trabalhada no primeiro semestre do ano que vem para os estudantes da segunda série do ensino médio, que tem como título Tradições e Heranças Culturais. Aqui vocês podem observar que nós temos 5 componentes curriculares. Então, vai depender muito do título da unidade curricular, do itinerário formativo a ser trabalhado, o itinerário formativo que a escola escolheu. Então, vai depender muito o número de componentes curriculares, porque vão ter componentes curriculares que vão ser compostos por 2 aulas semanais, outros por 3 aulas semanais, né? Então, a estrutura, ela é direcionada dessa maneira. Nessa UC1, com esse título, nós temos aí 5 componentes curriculares. O C1, Tradições Culturais, C2, Práticas Corporais de Lutas, Heranças Culturais, C3, Ressignificando a Formação do Povo Brasileiro, C4, Diálogos com a Literatura, a Cultura em Contexto, e o C5, A Cultura e Seus Sentidos. Da mesma forma, apresenta-se aqui as unidades curriculares 2, que será trabalhada no segundo semestre do ano de 2022 para os alunos da segunda série do ensino médio, e no terceiro ano do ensino médio, as UC3, 4, 5 e 6. E nós vamos hoje nos aprofundarmos na unidade curricular 1, através desses componentes curriculares. Da mesma forma que eu apresentei Ciências da Natureza e Matemática, nós colocamos aqui o mesmo organograma para vocês entenderem. Então, o componente curricular Tradições Culturais, o professor com habilitação prioritária em arte pode trabalhar, né, lecionar esse componente curricular, e o professor, né, com habilitação qualificada pode ser o de língua portuguesa, o de língua inglesa ou o de história. Para o componente curricular Práticas Corporais de Lutas, Heranças Culturais, nós temos aí, para habilitação prioritária, o professor de Educação Física e a qualificada não a outra. Para o componente curricular Ressignificando a Formação do Povo Brasileiro, nós temos como habilitação prioritária os professores de História e a qualificada de Geografia ou de Sociologia. Para o componente curricular Diálogos com a Literatura, a Cultura em Contexto, nós temos com habilitação prioritária os professores de língua portuguesa e da qualificada língua inglesa ou arte. E, por fim, para o componente curricular A Cultura e Seus Sentidos, nós temos para habilitação prioritária o professor de filosofia e a qualificada de sociologia ou de história. Então, é muito importante entender aqui a interdisciplinaridade, a desfragmentação das disciplinas, a integração que vai ocorrer através desses itinerários formativos dentro de todas as áreas de conhecimento. Então, é importante também ressaltar que nós apresentamos aqui 2 modelos, né, de áreas integradas para que todas as áreas de conhecimento fossem contempladas. Agora eu passo a palavra e agradeço a atenção. Em relação ao aprofundamento curricular, há 3 movimentos que juntos formam o aprofundamento curricular. O primeiro deles são as 3 disciplinas do Inova, que vocês já conhecem: eletiva, projeto de vida e tecnologia. O segundo movimento de aprofundamento curricular são os itinerários formativos, que nós nos aprofundaremos mais em 2 deles hoje. E o terceiro movimento, que também é considerado o aprofundamento curricular,
é a expansão da carga horária, que foi comentada ainda há pouco no slide anterior. Aqui temos a definição de itinerários formativos. E o recorte diz assim: os itinerários formativos são compostos por diferentes arranjos curriculares, um conjunto de unidades curriculares que possibilita ao estudante aprofundar e ampliar as aprendizagens desenvolvidas na formação geral básica, em uma ou mais áreas do conhecimento, permitindo que vivencie experiências educativas associadas à realidade contemporânea e que promova sua formação pessoal, profissional e cidadã. É um recorte do currículo paulista etapa ensino médio, cujas palavras aí mais importantes são a promoção da formação integral do estudante e a relação com as necessidades do jovem do século XXI. Os objetivos dos itinerários formativos são aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, consolidar a formação integral do estudante, desenvolvendo a sua autonomia para a realização de seu projeto de vida, e desenvolver habilidades que permitam ao estudante ter uma visão ampla do mundo para saber agir em diversas situações e tomar decisões em sua vida escolar, profissional e pessoal. Também é um recorte do currículo paulista etapa ensino médio. Então, quando o governo federal instituiu as mudanças, que nós chamamos aqui em São Paulo de novo ensino médio, ela deu uma certa autonomia para que os estados e municípios, dentro daquela legislação, elaborasse o seu rol de itinerários formativos. Então, a Secretaria de Educação Estadual de São Paulo formulou 10 itinerários formativos com a seguinte lógica: os itinerários únicos, que são por áreas puras, então matemática conectada, apenas matemática, se liga na mídia, apenas linguagens, ciências em ação, apenas ciências da natureza, e superar desafios ed-humanas, apenas ciências humanas. Além disso, a Secretaria elaborou mais 6 itinerários, misturando de 2 em 2 todas as áreas, as quais vocês, professores coordenadores, já conhecem, porque já foi divulgado e, inclusive, definido por cada unidade escolar quais serão trabalhados nas escolas de vocês. Hoje, nós nos aprofundaremos em 2 deles, que são este daqui, de Ciências Humanas Sociais Aplicadas e Linguagens e suas Tecnologias, chamado Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. E também estudaremos um pouco mais aprofundado este aqui, o azul, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, intitulado Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. E para elucidar um pouco a estrutura do itinerário formativo, que é uma das partes aí do aprofundamento curricular, nós trouxemos esse infográfico. Então, vou começar aqui por essa parte rosa, central. Então, a parte menor é o componente curricular, que nós apresentaremos com essa abreviatura de CC. Então, componente curricular é a disciplina. O aluno que frequenta um itinerário formativo, ele terá diversas disciplinas, diversos componentes curriculares ao longo do percurso ensino médio. E funciona assim: o aluno escolheu determinado itinerário formativo, o itinerário formativo X. Esse itinerário formativo X, ele possui diversos componentes curriculares. O grupo de componentes curriculares vai formar esta parte amarela, que é o que nós chamamos de unidade curricular. Então, cada itinerário formativo é composto por componentes curriculares, vários componentes curriculares, 4, 5, a depender do itinerário, formam a unidade curricular e o grupo de 6 unidades curriculares forma a parte azul, que é o itinerário formativo. Ou seja, um exemplo, para o aluno que escolheu o itinerário formativo de linguagens junto com ciências humanas, ele terá, dentro do itinerário dele, 6 blocos, 6 UCs, a primeira delas
no primeiro semestre do ano que vem, que nós chamamos de UC1, e dentro da UC1, o aluno terá 5 componentes curriculares, que têm nomes diferentes daqueles componentes curriculares que nós conhecemos, certo? Que será apresentado daqui a pouco. Além desta composição, nós temos também um novo documento, o mapa. Cada UC, cada unidade curricular, a cada bloco, será lançado pela Secretaria da Educação um documento chamado mapa, que vai nortear aí o trabalho a ser desenvolvido por cada professor de cada componente curricular. Olá, professores coordenadores, eu sou a PCNP Cristiane. Vou falar um pouquinho aqui para vocês nesse momento sobre o mapa, né? O que é o mapa? O mapa, ele é um material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Então, o Instituto Reúna, junto com a COPED, eles foram os responsáveis pela sua criação. E esse material, ele é composto por sugestões de práticas e orientações didáticas e pedagógicas e se refere a uma unidade curricular. E está organizado em introdução, que é o início, desenvolvimento, que é o meio, e a sistematização, que é o fim. Então, essas atividades, elas foram sugeridas de forma que contenha, né, o começo, meio e fim, nada mais é do que uma sequência didática, onde os professores, eles terão a autonomia para selecionar essas atividades e materiais de acordo com a sua turma. E esse material, para ficar um pouco mais claro, ele é como se ele fosse o Aprender Sempre, tá? Sabe aquela bordinha que tem ao lado, né, do material Aprender Sempre? Que eles são as orientações para os professores, né? Junto com as atividades, já com o intuito de vocês utilizarem essas atividades junto com as orientações, ok? No material, né, nesse material PPT, nós já temos aqui um link. Esse link a gente criou aqui para vocês, esse link é um drive que nós criamos com todos os materiais. Então, aqui vocês terão, vou abrir para vocês verem, vocês terão acesso, ó, aqui é o mapa, tá vendo? Então, nesse mapa, ele é um mapa completo, ele tem 98 páginas, e ele é um material completo, onde vocês terão acesso a todas as atividades do semestre, tá? Então, vocês vão ter aqui, ó, vocês vão ter todo o material. Então, o componente 1, né, que é, por exemplo, zoonoses tropicais, vocês terão aqui as informações gerais desse componente curricular. Aí, indo mais para frente, vocês vão ter as competências e habilidades, né, para esse componente, tá, que é o que vai ter que ser aprofundado. Vocês terão também as competências e as habilidades dos eixos estruturantes, tá? Então, aqui tem todos os materiais, as habilidades aqui, ó, pelos eixos estruturantes. Vocês terão também as atividades. Então, tem aqui a semana 1, que é a introdução. Então, vocês vão ter lá, para a semana 1 e 2, são 4 aulas, vocês terão a introdução. Então, no começo tem todas as orientações para o professor, alguns links que vocês poderão utilizar para poder ter mais acesso, né, conteúdo, para que vocês possam pensar nas atividades. Aí já vem algumas questões para as atividades que vocês possam, algumas sugestões de atividades que vocês possam utilizar em suas aulas, ok? E aqui, ó, tá vendo? Vai ter todas as aulas, o começo, o meio, aqui já começa o desenvolvimento da atividade, depois até eu chegar na sistematização, né, que é a última aula aqui desse componente curricular, tá? Aí já vem para a atividade 2 e assim sucessivamente até terminar o semestre, ok? Então, no mapa, nós temos o quê? Nós temos também, né, dentro do mapa aqui, as ementas, que foi que eu apresentei para vocês agora, com o desenvolvimento de competências gerais, as habilidades específicas, as habilidades dos eixos estruturantes. A única coisa que o professor não vai poder mexer, né, ele não vai ter autonomia de mexer, é com as competências, tanto das competências
geral básica, quanto nos eixos estruturantes, que isso é o mínimo que o aluno deve ter durante o semestre nesse componente curricular. Agora, nas atividades, nos materiais que o professor irá utilizar em suas aulas, sim, isso ele vai poder fazer, né, ele vai poder utilizar aí pensando nas atividades por turma, tá ok? Aqui só relembrando um pouquinho sobre os eixos estruturantes, então nós temos aí que cada itinerário formativo, eles devem contemplar os 4 eixos estruturantes. Então, vocês vão observar nesse material, né, no mapa, que vai ter lá o eixo estruturante e depois vai ter as atividades. Dentro de cada atividade, ela vai ter lá uma ou duas, ou 2 eixos estruturantes nessas atividades, mas ao final terá contemplado os 4, tá certo? Então, só relembrando aqui, os eixos estruturantes são a investigação científica, onde o aluno irá aprofundar os conceitos de ciências para a interpretação de ideias e fenômenos, ok? Nos processos criativos, o aluno terá o aprofundamento no conhecimento científico, na construção, para a construção e criação de experimentos e protótipos, ok? Já na mediação e intervenção sociocultural, o aluno terá conhecimento em uma ou mais áreas do conhecimento e para que ele consiga mediar conflitos em sua comunidade. Já no empreendedorismo, o aprofundamento será nas diferentes áreas do conhecimento, voltadas ao desenvolvimento de produtos com o uso de tecnologias. Isso aqui só foi um resuminho aqui para a gente relembrar os 4 eixos, ok? Espero que tenha ficado claro essa parte do mapa para vocês, que é uma parte nova, né? E é o que vocês irão aprofundar com os seus professores nessa semana de ATPC. Então, que vocês realizem a mão na massa com o intuito dos professores entenderem o que é o mapa, deles realmente terem acesso ao mapa e entender toda essa dinâmica, ok? Já no ensino híbrido, a gente vai entrar aqui num outro tópico, né, que vocês terão que trabalhar com seus professores. Nós temos aqui a competência geral 5 do nosso currículo paulista e da BNCC, que ele traz a parte teórica, né? Então, nós temos que, na competência 5, compreender e utilizar a criação de tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva dos nossos estudantes, tá ok? E para que, né? Por que trabalhar essa estratégia? Então, nós sabemos que o ensino híbrido, ele é uma realidade, né, nas nossas práticas, né, atualmente. Não só por conta desses 2 últimos anos que temos enfrentado aí com a pandemia, mas também com essa mudança que o ensino médio traz para a gente, não é? Então, temos que mudar as nossas práticas de ensino com metodologias diferenciadas para conseguirmos engajar os nossos estudantes, né, os nossos jovens, que estão em constante mudança. Então, não podemos ficar para trás. Temos, sim, que mudarmos sempre as nossas práticas, as nossas metodologias, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos junto com esses nossos jovens. Tá certo? Agora eu passo a palavra para a Lidiane, e ela vai continuar com vocês, abordando também aqui o ensino híbrido. Obrigada. Olá, eu sou a Lidiane Cirilo, e continuarei a nossa apresentação falando então um pouco mais sobre o ensino híbrido, lembrando que este assunto já foi abordado tanto em informações oferecidas ao longo das ATPC de 2021 pela Diretoria de Ensino, quanto pela EFAP.
Então, este assunto está aqui mais para uma retomada e para que ele possa ser bastante utilizado no segundo momento da formação, onde teremos uma mão na massa. Em relação ao ensino híbrido, é importante, então, deixar claro que ele é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais na informação e comunicação, as TDICs. Diferente do ensino remoto, uma adaptação emergencial e online do presencial, em que o professor era o transmissor de conteúdo e o aluno o receptor, o ensino híbrido surge para potencializar os espaços e personalizar o ensino, de modo que o professor seja mediador, enquanto o aluno seja protagonista. Ou seja, esta estratégia coloca o foco no aluno, que gera conhecimento ao realizar atividades e projetos de forma autônoma e colaborativa. O ensino híbrido está pautado, então, em 4 pilares que são essenciais para essa prática, que consiste, então, na autonomia do aluno, que deve possibilitar que os alunos direcionem o seu aprendizado a partir do que é importante aprender, um aprendizado que seja personalizado, ou seja, cada aluno recebe o que precisa, no momento em que precisa, para atender às diferentes necessidades. Em relação ao conhecimento, o domínio precisa ser gradativo e de acordo com os conhecimentos prévios do aluno, para que seja possível, então, identificar de onde partir para que se consiga fazer, então, ajustes em relação à aprendizagem. E também haverá momentos de relacionamentos produtivos, em que seja possível, então, consolidar a relação entre professor e aluno e entre os alunos de maneira positiva e produtiva. Neste modelo, então, de aprendizagem, há um papel para o professor e um papel para o aluno. Em relação ao papel do professor no ensino híbrido, é necessário que ele seja pautado, então, na curadoria, na orientação, na mediação, no acolhimento, no estímulo e na valorização do saber discente. Já o papel do estudante gira em torno do aprendizado ativo, do desenvolvimento do seu protagonismo e da sua autonomia. Levando em consideração que a aprendizagem é um processo contínuo que ocorre de diferentes formas e em diferentes espaços, o ensino híbrido pode ser aplicado em diversos modelos. Nós trazemos aqui para vocês 2 modelos, os modelos de rotação e o modelo flex. Dentro do modelo de rotação, nós temos a rotação por estações, o laboratório rotacional, a sala de aula invertida e a rotação individual. Em linhas gerais, o laboratório rotacional, por exemplo, consiste em uma atividade que vai ser desenvolvida na sala de aula, que necessariamente precisa ter 2 espaços para que ela aconteça. Então, uma parte dessa aula vai acontecer na sala de aula e uma outra parte acontecerá em um laboratório. Esse tipo de modelo depende muito, então, da estrutura da sala de aula. Então, é necessário que aconteça uma aula no modo presencial e uma outra, em um outro momento, essa aula seja realocada para continuar no laboratório, fazendo uso, então, das TDICs. Já a rotação por estações, o professor divide a sala em grupos e, necessariamente, um desses grupos deverá utilizar uma das TDICs para resolver essa tarefa proposta, lembrando que essas tarefas elas são independentes, então elas não podem ser lineares, começar uma atividade em um grupo e terminar no próximo. Devem ser atividades inteiras e independentes e todos os grupos devem passar por todas as estações ao final daquela aula. Com relação à sala de aula invertida, nós temos realmente uma inversão em relação à ordem de como o conteúdo, o objeto de conhecimento era proposto em sala. Neste modelo, a proposta é, ao invés do professor trazer um conteúdo, um objeto de conhecimento, primeiro para ser explanado em sala, para depois ser feitos trabalhos, atividades para casa ou em um outro momento da aula, a inversão aqui ocorre. O aluno vai ser orientado a pesquisar sobre aquele conteúdo, sobre aquele objeto de conhecimento,
antes da aula e ele vai para a aula já munido desse conhecimento para então, na aula, discutir com os colegas, apresentar para os colegas ou desenvolver uma outra proposta que o professor tenha elaborado para esse momento. A rotação individual, diferente da rotação por estações, propõe um roteiro que seja desenvolvido de forma individual e não coletiva, como acontece na rotação por estações. No modelo de rotação individual, a partir das habilidades que precisam ser desenvolvidas ou atingidas por aquele aluno, como o ensino híbrido, um dos seus principais pilares é a personalização, pensando aqui então no caso específico do aluno, há um roteiro elaborado pelo professor para que ele siga, seja na sala de aula, no momento da aula presencial, seja de forma offline ou fora do ambiente escolar, para que o aluno desenvolva essa sequência, esse roteiro, e já venha então preparado para as próximas aulas, sempre levando em consideração que para ser considerado ensino híbrido é necessário que ao menos uma das atividades sugeridas no roteiro faça uso das TDICs. Além dos modelos de rotação, há também o Flex, que é um modelo que consiste em todas as atividades propostas serem desenvolvidas digitalmente. Elas podem ser, então, presenciais ou fora do ambiente escolar, desde que sejam desenvolvidas por meio do uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, a fim de desenvolver e trabalhar a independência, o protagonismo e a habilidade de trabalho em equipe dos alunos. Pensando em facilitar o processo de elaboração de planos de aula para os novos itinerários formativos dentro do ensino híbrido, foi elaborado pela IFAP um material que traz um conjunto de ferramentas interativas que poderão então auxiliar tanto os professores quanto os alunos nesse processo de ensino-aprendizagem. É preciso então reforçar que os educadores devem planejar as atividades de ensino e avaliar as ferramentas, considerando não somente as suas potencialidades, mas também o perfil da turma, como a faixa etária, as suas necessidades de aprendizagem e os recursos disponíveis nos ambientes de aprendizagem, onde cada escola possui uma realidade diferente. Para isso, o diálogo entre o docente e os discentes deve ser constante. Essa lista, esse material elaborado pela IFAP, foi inspirado no livro Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, e essa lista estará disponível tanto na descrição desse vídeo, quanto no link em que estão todos os materiais utilizados na formação referente ao novo ensino médio. Tudo bem? Bom dia, professores, coordenadores. Eu sou Alexandra Farias, PCNP de Educação Especial. Infelizmente, não vou poder estar aí com vocês hoje, pois estou atendendo a uma convocação dos PCNPs de Educação Especial do Estado. Então, estou em outra formação na diretoria de Santo André. Mas eu espero que seja uma boa formação para todos vocês. Deixo aqui alguns recados da Educação Especial e me coloco à disposição. Caso alguém tenha alguma dúvida, podem me procurar na diretoria de ensino, que estarei à disposição a ajudar a todos vocês. Muito obrigada e uma boa formação a todos. Para começarmos a falar sobre educação especial, antes de mais nada, precisamos ter uma mudança no olhar. A gente precisa pensar nesses estudantes com equidade e não igualdade, pois a equidade ela manifesta um senso de justiça, o respeito à igualdade de direitos. E dessa forma, nós vamos apontar para as novas perspectivas. Trago aqui para vocês um embasamento teórico. Maria Teresa Egler-Mantuan, ela é mestre e doutora em educação pela Unicamp. Ela afirma que todos têm o direito à educação, está garantido em nossa Constituição, especialmente em relação às pessoas com deficiência. Trago também duas frases. Uma escola inclusiva é aquela em que todos os alunos têm a oportunidade de aprender segundo suas próprias capacidades.
O professor, para trabalhar em um contexto de diferenças, precisa entender que inclusão não se trata apenas de deficiência. No início deste ano de 2021, fizemos um levantamento de quantos alunos estavam matriculados no ensino médio. O total é de 6.062 alunos em nossa diretoria de ensino de Mauá, que compreende os municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Dentre esses estudantes, destacamos que 140, cerca de 2%, compreende sendo público-alvo da educação especial. A resolução número 68, de 12 de dezembro de 2017, regulamenta toda a educação especial. Os alunos que são público-alvo da educação especial são os alunos com deficiência auditiva, são os alunos que possuem um laudo médico entre o H90 e H91. São os alunos com deficiência visual, que possuem laudo entre o H53 e H54. Alunos com deficiência física, laudo G80. Alunos com deficiência intelectual, compreende do F70 até o F79. Alunos com altas habilidades, está dentro do espectro autista, é o F84. TEA, transtorno do espectro autista, também possui o CID F84. Estes alunos com estes laudos pertencem à educação especial e podem ter o apoio de professores de sala de recursos. No caso também do deficiente auditivo, ele tem o acompanhamento do intérprete de Libras. O atendimento educacional especializado, ele deve ser garantido a todos esses alunos com deficiência. O AEE deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino e deve levar em conta suas necessidades educacionais de modo individual. Segundo a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, o professor especializado tem um papel fundamental na efetivação da inclusão, atuando em conjunto com o professor regente, que é o responsável pelo processo de ensino e aprendizagem de todos os estudantes, com ou sem deficiência. Para o próximo ano, nós vamos falar muito do ensino colaborativo. Ensino colaborativo é esta parceria entre o professor de sala de recursos e o professor da sala regular. Vocês, professores coordenadores, podem e devem entrar em contato com a escola que esse aluno faz acompanhamento em sala de recursos para solicitar periodicamente as visitas para poder fazer as possíveis adaptações, flexibilizações do currículo. O papel do professor em sala de recurso está pautado na Resolução 68 e esse atendimento ele vai ser desenvolvido em sala de recursos, que são salas com um espaço multifuncional, dotada de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos que visam o desenvolvimento de habilidades gerais ou específicas, que viabilizam por ações de apoio de caráter pedagógico, complementar ou suplementar. Adaptação curricular. O currículo não pode nunca ser modificado, ele tem que ser adaptado às diversas condições que podem surgir dentro do processo de aprendizagem. O currículo adaptado não é um currículo diferenciado. O professor propõe atividades que contemplem as especificidades dos estudantes com deficiência, pois jamais um estudante é igual ao outro. Por exemplo, temos alunos que estão alfabetizados, tem alunos que não estão alfabetizados, tem aluno que tem altas habilidades, tem alunos que se expressam muito bem, tem outros que não, que tem uma boa oralidade. Por isso, o professor tem que conhecer o seu aluno para saber que tipo de adaptação ele pode,
que não tem uma boa oralidade. Por isso, o professor tem que conhecer o seu aluno para saber que tipo de adaptação ele pode fazer para que esse aluno possa compreender o conteúdo proposto. A adaptação curricular às vezes gera uma grande polêmica, mas não, é muito simples. Basta você pegar o que é essencial de cada conteúdo, o que é mais relevante, tirar uma pequena parte e trabalhar com esse aluno aquele momento do que é essencial ele conhecer e ele saber. A adaptação curricular, ela está de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação. No artigo 17, traz, em consonância com os princípios da educação inclusiva, as escolas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização e adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando para tal com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino. A adaptação curricular também está pautada na Lei Federal 9394 de 96. Ela foi alterada pela Lei 12796 de 2013 e diz no artigo 59: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Então, professores, coordenadores, estes alunos da educação especial, eles têm uma legislação que garante que eles estejam inseridos dentro das escolas, tanto particular quanto as escolas estaduais e municipais. Pontos importantes, essenciais para todas as escolas. Os estudantes, público-alvo da educação especial, eles são da unidade escolar e não apenas do professor especializado. Todos precisam estar envolvidos para que aconteça a inclusão de fato de todos os alunos. A responsabilidade de promover essa cultura inclusiva nas unidades escolares é de toda a equipe. O professor especializado não deve ser o único a fomentar essas ações. Isso é um dever de todos. E a adaptação curricular, ela é feita pensando em cada estudante. Como eu já comentei, cada estudante tem a sua especificidade, o seu modo de aprender, as suas competências. Então, ela tem que ser feita pensando em cada aluno individualmente. Itinerários formativos. Como a gente pode estruturar para atender esses alunos da educação especial? Vou passar aqui algumas dicas em linhas gerais. Como eu já comentei, cada estudante ele é único e ele tem a sua especificidade. Precisamos ter objetivos muito claros e objetivos para os alunos da educação especial, como aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento, à formação técnica e profissional, consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo principalmente sua autonomia para realizarem os seus projetos de vida, promover a incorporação de valores universais, como a ética, a liberdade, a democracia, a justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Desenvolver habilidades que permitam ao estudante ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, para tomar decisões e agir nas diversas situações, seja na escola, seja no trabalho, seja na vida. Temos 4 eixos estruturantes,
que é investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Quando forem trabalhar os itinerários formativos, foquem em apenas um eixo estruturante. Dentro desse eixo, as escolas terão que criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam sua formação pessoal, profissional e cidadã. O público-alvo da educação especial, ele está presente no ensino médio e vem aumentando a cada ano. Como comentei, agora em 2021 são 2%, mas há uma probabilidade de no próximo ano ir aumentando cada vez mais este número. E os saberes dos nossos estudantes, eles são singulares, assim como a forma e o ritmo como eles aprendem. A falta de concentração, os entraves na comunicação e na interação, a menor capacidade de compreender a função da escrita como representação da linguagem. Muitos dos estudantes, eles não vão para a escola somente para terem oportunidade de socialização. Mesmo com todas essas limitações, eles querem continuar, seja para o trabalho ou seja para uma vida acadêmica. Foque sempre nas competências e nunca nas limitações dos estudantes. Os alunos da educação especial, eles já passaram por uma escolarização, eles estão chegando no ensino médio, tem suas limitações sim. Por exemplo, o aluno não sabe escrever. Acabou o aluno, não tem mais o que fazer? Não. O ensino médio ele foi reformulado pensando em todos os alunos, com ou sem deficiência. Podemos acreditar que nesse novo ensino médio, nesses itinerários formativos, nós vamos ter mais habilidades, competências para desenvolver com esses alunos. Então, não podemos diversificar, flexibilizar o currículo. São inúmeras metodologias que podemos usar em sala de aula para atingir todos os alunos. E dessa forma, nós vamos desenvolver os pontos fortes desses alunos, o que eles são capazes de fazer. Uma sugestão, geralmente os alunos da educação especial, eles conseguem se aproximar de um professor. Pode ser um professor de projeto de vida, um professor da sala de recursos, qualquer outro professor. Esse profissional, esse professor que tem essa maior intimidade, esse maior conhecimento com o aluno, pode auxiliar os demais de quais são os seus interesses, de quais são as suas habilidades, do que ele gosta de fazer. E através dessa parceria entre o professor e o aluno, a evolução do aluno, as suas aptidões, elas serem desenvolvidas. Segundo o Currículo Paulista, Etapa Ensino Médio, de 2020, na página 39, ele traz um pouquinho sobre educação especial e está escrito: o Currículo Paulista, em observação acentuada à diversidade cultural e ao compromisso com a redução das desigualdades educacionais no Estado, leva em consideração as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, assim como suas identidades linguísticas, étnicas, culturais, de modo a assegurar suas aprendizagens essenciais integralmente. Um dos pontos focais de sua elaboração consiste na equidade e no reconhecimento de que as necessidades dos estudantes são diferentes. Diante dessa leitura desse trecho do Currículo Paulista, podemos observar que o compromisso do Estado é com a redução das desigualdades educacionais dos estudantes com ou sem deficiência. É assegurar uma aprendizagem essencial integralmente. Nessa figura, podemos observar dois princípios básicos, que é o da igualdade e o da equidade. Na figura número 1, que foi implementado a igualdade, podemos observar que o aluno de camiseta azul clara, ele não consegue ver o jogo. Ele não tem visão para saber o que está acontecendo. Já na figura número 2, foi
implementado o sistema de equidade, que é o senso de justiça. Dessa forma, todos os alunos puderam observar o jogo. O aluno de camiseta azul clara agora tem essa possibilidade de observar e de ver. Então, é dessa forma que precisamos entender a educação especial, num princípio de equidade, de senso de justiça. Não existe mais uma educação igualitária, que é igual para todos. Nessa etapa do ensino médio, ele traz essa nova palavra, que é a equidade de direito. E é para todos, não apenas para o aluno da educação especial. Todos que precisam de um apoio, de um atendimento especializado, ele precisa ter assegurado o seu direito. Professores coordenadores, aqui eu trago o link desse documento orientador, que é a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo. Nela vocês vão encontrar todas as informações necessárias para que vocês possam entender e conhecer um pouco mais a educação especial. Dentro desse manual também tem transporte escolar para educação especial, tem o cuidador, quais são as crianças que têm direito ao cuidador, atendimento hospitalar. Esse documento, eu aconselho todos terem ele, imprimir, deixar ali do lado. Qualquer dúvida na educação especial, esse documento orientador, ele tem todas as respostas. Mas caso haja alguma dúvida, também estou à disposição, podem me procurar na diretoria de ensino para possíveis esclarecimentos. Professores, deixo também este link deste drive, no qual eu fiz um manual para que, em linhas gerais, cada aluno é cada aluno tem sua especificidade, mas em linhas gerais, de como o professor trabalhar com as deficiências intelectual, auditiva, física. É um documento orientador para algumas dicas para os professores de sala regular. Muito bem, pessoal. Agora vamos explicar como vai funcionar o mão na massa, que vocês irão replicar aí na escola, nas APCs do dia 23, 24 e 25 de novembro. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui. Vocês irão pegar lá o itinerário formativo integrado entre matemática e ciência da natureza e irão separar os professores, os seus professores, em 4 grupos, porque são 4 componentes curriculares, bem? Separar o material, vocês vão separar uma cópia de cada atividade, de cada componente. Então, vocês vão lá no mapa, daqui a pouquinho a Thaís ela vai explicar para vocês aonde vocês vão encontrar todo o material. Então, lá vai ter o mapa completo, tá? Com 98 páginas. Então, vocês vão separar, vão imprimir para os seus professores uma cópia de cada componente curricular. Nós estamos aqui sugerindo que vocês trabalhem com a primeira atividade, porque ela será a primeira atividade em fevereiro do ano que vem, que vocês vão trabalhar no primeiro mês, tá? Então, vocês vão lá, imprimam primeiro a cópia dessas atividades de cada componente. No dia da oficina, vocês irão separar os seus professores em 4 grupos e entregar para cada integrante uma cópia dessas atividades. Então, por exemplo, o grupo 1, ele vai ficar lá com zoonoses tropicais, com componente curricular zoonoses tropicais. Então, vocês vão entregar para cada integrante desse grupo uma cópia das atividades que estão lá no mapa da primeira atividade. Assim, com o grupo 2, que ficará com energias limpas, também vocês vão imprimir uma cópia para cada integrante. Também para estatística na saúde pública e no meio ambiente, mesma coisa. E, por fim, água, saúde universal, tá bom? Esse é o primeiro passo. Vocês irão fazer a mesma coisa, os mesmos procedimentos com o itinerário formativo integrado entre ciências da natureza e linguagens. Então, portanto, na terça e quarta-feira, vocês irão separar os seus professores em grupos, tá? Como um itinerário formativo entre ciências da natureza
Ciências Humanas, Linguagens, eles têm 5 componentes curriculares, então vocês deverão separar em 5 grupos, né, para que vocês consigam fazer essa oficina. Também a mesma coisa, imprimir a atividade 1 de cada componente curricular e entregar uma cópia para cada integrante desses grupos que vocês formaram, ok? Depois, aqui eu vou apresentar para vocês o modelo de plano de aula, né, do ensino híbrido, que foi enviado para nós da SEDUC, tá? Que vocês com certeza irão fazer aí as suas adaptações, né? Cada unidade escolar irá fazer as suas adaptações. Mas aqui é um modelinho. Então, o que nós fizemos na nossa oficina? Nós separamos, imprimimos uma cópia para cada grupo e pedimos para que eles fizessem preenchesse esse plano de aula apenas para a primeira atividade, tá? Então, para fevereiro, eles fizeram atividade apenas para fevereiro do ano que vem. Isso tudo é para que o professor tenha já contato com o material, né, com o mapa, ele comece a entender como vai funcionar o mapa e o que ele poderá fazer ou não utilizando aquele mapa. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês. Por exemplo, né, aqui a gente colocou o nome dos professores. Aqui vocês vão colocar o nome dos professores, então vocês podem lá colocar como nome do grupo, né, vocês podem chamar por letras, números ou por nomes mesmo, aí fica a critério de vocês. Aqui, o itinerário formativo que ele estiver trabalhando, ou de matemática e ciência da natureza, ou de linguagens e ciências humanas, tá? Então, ele vai colocar o nome aqui do itinerário formativo, também ele vai colocar qual a unidade curricular que ele está trabalhando, no caso de matemática e ciências da natureza, é água e energia, tá? E vai colocar qual é o componente que o grupo vai estar trabalhando. Então, se ele pegar lá as zoonoses tropicais, ele vai colocar aqui que o grupo, né, que ele está trabalhando é zoonoses tropicais, é o componente curricular dele. Aqui, qual é a atividade do mapa? Então, no mapa, a gente não entregou a primeira atividade, então você coloca que ele está utilizando a atividade 1, tá bom? Aqui são os objetos de conhecimento que o professor irá identificar naquelas atividades quais são os objetos de conhecimento, os conteúdos que ali estão inseridos. Então, eles vão colocar aqui quais são esses conteúdos, né, esses objetos de conhecimento. Aqui, tá, é uma parte muito importante, né, nas competências e habilidades. Essas competências e habilidades e essas habilidades dos eixos estruturantes, o professor irá copiar do que está no mapa, pois ele não poderá mudar, pois as atividades que eles irão verificar, eles terão autonomia de mudar, de fazer a mudança nessas atividades, de acordo com as turmas que eles tenham, né? Então, de acordo com o meu segundo ano A ou meu segundo ano B, eu posso trabalhar de formas distintas, mas o que eu não posso deixar de trabalhar são as competências e habilidades da formação geral básica e muito menos os eixos estruturantes. Isso vai ter que ser trabalhado em todas as turmas, em todos os segundos anos, ok? Agora, o que o professor terá total autonomia de mudar será que o modelo híbrido que ele irá utilizar, tá? Então, ele vai lá estudando o material, ele vai chegar aqui no consenso de qual modelo híbrido ele vai trabalhar, de quais recursos ele vai disponibilizar, né, para esses alunos trabalharem essa atividade. Aí vamos para a próxima página. Na organização de espaços. Então, aqui, o professor ele vai ter total autonomia de fazer esse preenchimento, tá? Então, ele vai ter lá o espaço, qual espaço ele vai utilizar nessa primeira aula, na segunda aula. Então, ele vai ter lá, eu vou usar na primeira aula, na introdução, eu vou usar o pátio, né? Ele vai colocar lá o pátio da escola. Aí ele vai descrever aqui a atividade que ele vai desenvolver com o aluno. Essa atividade aqui, existe o mapa, que ele é a nossa base, né? Então, utilizando essa base, quais são as atividades que eu vou utilizar e quais atividades eu vou incrementar, incorporar aqui no meu plano de aula, tá? A duração, se eu pegar uma aula, são 45 minutos. Qual vai ser o papel do meu aluno, do meu estudante nessa atividade? Então, se eu peguei uma atividade de introdução, então o papel do aluno será de conversar, de explanar as ideias,
né, de todo o papel do aluno ali, de acordo com a atividade que o professor pensou. A mesma coisa, qual vai ser o papel do professor nessa atividade? Então, o papel do professor será de separar os textos, se caso ele for trabalhar um texto, separar, né? Mas isso ele vai ter que separar, vai ter que estudar o texto antes, estudar os links de sites ou os vídeos que ele irá passar. Então, ali o papel do professor será de trazer para a aula os textos que eu quero que eles leiam, o link, né, disponibilizar para o aluno o texto, tal, ou o link do vídeo que eu gostaria que eles assistissem, né? E assim sucessivamente com todas as aulas, né, que o professor terá ministrado. E por fim, ele vai trabalhar aqui a avaliação, né? Como que vai ter sido feito essa avaliação, como que ele pensou na avaliação dessas aulas, né? Desse componente. Então, por exemplo, aí, ó, o que pode ser feito para observar se os objetivos da aula foram cumpridos, né? Quais foram, os seus objetivos foram alcançados ou não, tá? Qual a sua avaliação da aula, né? Então, são os aspectos positivos e negativos, né? Nós, enquanto professores, quais foram, depois dessa aula, né, ministrar essa aula, quais foram as aulas, qual foi a avaliação dessa aula? Para que eu consiga mudar isso no percurso, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. E também quais são os recursos de personalização pós-avaliação. Então, o que mais eu vou poder colocar nas próximas aulas, né, na continuidade dessas aulas, o que mais eu vou poder fazer, né, utilizar. Lembrando também de fazer as avaliações dos alunos. A avaliação do aluno é em todo o processo, né, uma avaliação contínua. Então, todo o processo desse meu aluno, como eu também vou observar e fazer essa avaliação do aluno, utilizando rúbricas, portfólios, o que vocês têm em mente aí de fazer a avaliação. Então, nesse momento, professor coordenador, vocês terão, é o momento de vocês fazerem o planejamento dessa aula em conjunto com as áreas, tá? E para finalizar esse momento, né, de oficina, faça a sistematização. Peça para que cada grupo, né, faça a sua explanação de todo o processo, de todo esse plano de aula, como vocês pensaram, tá bom? Para que vocês consigam, para que todos os professores, acaba sendo um momento de estudos de todo o mapa do nossa unidade curricular, por exemplo, da água e energia. Vocês vão estudar ele no todo nesse dia de formação. Então, nessa oficina, com essa sistematização, vocês terão estudado todo a unidade curricular, tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui o Mão na Massa. Agora vocês vão ficar com um vídeo explicando aonde vocês vão encontrar todo esse material e que vocês irão utilizar para essa formação. Tá certo? Uma boa formação a todos e até mais. Para localizar o material, vocês devem acessar o Drive. Dentro dele, vocês encontrarão outros documentos, como, por exemplo, o PowerPoint utilizado por nós nesta formação, o download da convocação, o modelo de plano que vocês podem editar e fazer alterações de acordo com a necessidade de cada escola, a pauta e a rede de convocação. Os materiais para a oficina estão nessas duas pastinhas, uma delas intitulada Material OT Ciências Humanas e Sociais mais Linguagens e a outra intitulada Material da OT de Matemática e Ciências da Natureza. Vou clicar na primeira. Dentro de cada pastinha dessa, vocês terão o mapa completo da primeira UC, contendo começo, meio e fim do primeiro semestre do ano que vem, com todas as habilidades, competências e passo a passo, completo. Já os outros documentos, que estão em Word e também são editáveis, são um recorte do mapa original. Este recorte contém o primeiro mês de aulas,
que serão as aulas que serão aplicadas já no princípio de fevereiro do ano que vem. Aqui são 5 mapas, porque o mapa de Ciências Humanas e Sociais e Linguagens contém 5 componentes curriculares. Então, cada um desses, se vocês observarem, tem CC1, CC2, CC3, que são os componentes curriculares, completando 5 arquivos. Estes outros arquivos, que a gente vê uma tarja amarela, também são um arquivo de cada componente curricular, e é nele que tem o professor, que tem a habilitação para lecionar aquele componente curricular. A mesma coisa em relação a outra pasta, esta de Matemática com Ciências da Natureza. Vou clicar. Aqui ele ficou como segundo arquivo. Vocês terão também aqui em PDF o mapa completo com todo o primeiro semestre do ano que vem. E os arquivos em Word, que são 4, porque este itinerário formativo é composto por 4 componentes curriculares, vocês terão também o recorte do primeiro momento, o primeiro movimento relativo a fevereiro do ano que vem, para cada componente curricular, e aqui embaixo também as 4 tabelinhas de qual professor pode ter atribuído cada componente curricular.